Marlinton Lopes nomeia Elmar Borges presidente da Associação Sul Paranaense. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e eis que trago para vocês notícias dos bastidores da organização adventista do sétimo dia. E está havendo um problema ali na União Sul Brasileira e que já vai ser resolvido e eu já vou indicar o caminho da solução do problema. E a solução é o senhor Marlinton Lopes, de acordo com o estilo da liderança que ele tem à frente da União Sul Brasileira, venha a eleger, nomear Elmar Borges como presidente da Associação Sul Paranaense. Você, inclusive, que me segue aí da região de Curitiba e Associação Sul Paranaense, você, inclusive, vai poder acompanhar comigo aqui um trechinho, inclusive, de uma pregação do Elmar Borges, para você conhecer mais, se é que você ainda não conhece, o pensamento teológico do seu futuro presidente, conforme, a nomeação comandada por Marlinton Lopes. Quero mostrar para vocês um trechinho de uma pregação do Elmar Borges e eu já volto para comentar. Dá uma olhadinha aí. Ou o pecado afastará você da Bíblia, ou a Bíblia afastará você do pecado. Nessa manhã eu pergunto para você: você está mais perto de quem e está longe de quem? Se você está perto da palavra, o pecado está longe. Se você está perto do pecado, você está longe da palavra. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí você vê Elmar Borges, aquele que eu entendo que será o próximo presidente da Associação Sul Paranaense, falando de teologia, e antes de falar de outras questões, eu quero falar um pouquinho dessa mensagem do Elmar Borges. O que acontece? Eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco por que eu acho que o Elmar deve ser nomeado presidente da Associação Sul Paranaense. Mas antes eu queria lembrar para vocês que o Marlinton Lopes, que é o presidente da União Sul Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é aquele que tem a voz mais potente na hora de nomear, por exemplo, um presidente de associação lá na União Sul Brasileira, ele gosta muito de um perfil específico de pastor, para inclusive ser presidente lá na União Sul Brasileira, que são pessoas questionadas do ponto de vista moral, questionadas e questionáveis em relação a alguns aspectos assim da vida prática, etc e tal, mas que também tenham a qualidade de ser hereges do ponto de vista de teologia. Então, o Marlinton, ele gosta muito quando as pessoas unem o questionamento moral, ou atitudes questionáveis do ponto de vista moral, com um entendimento raso, superficial e equivocado da teologia. Esse é o perfil que o Marlinton Lopes adora para nomear como presidente de uma associação lá na união dele. E por isso, inclusive, eu acho que o Elmar Borges vai dar um excelente presidente da Associação Sul Paranaense. Eu vou explicar um pouquinho algumas dessas questões para vocês. Vamos começar um pouco falando de teologia. O Elmar Borges, então, ele sobe num púlpito na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba, que inclusive é a igreja que eu amo. Igreja na qual eu fui batizado, inclusive eu tenho contado um pouco a história da minha vida aqui no meu canal, e fiz um vídeo só contando a minha experiência na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba, que é uma igreja pela qual eu tenho muito carinho. E então o Elmar Borges, quando tem a oportunidade de subir no púlpito daquela incrível, linda e maravilhosa igreja, ele vai lá pregar uma coisa que não tem fundamento nenhum, que é a ideia de que se você está próximo da Bíblia, você está longe do pecado. Quanto mais próximo da Bíblia, mais longe do pecado.
É como se bastasse ler a Bíblia, estar próximo dela e etc e tal, para estar longe do pecado. Entretanto, deixa eu contar algumas coisas para você que talvez não saiba. Quando você abre a Bíblia, você não somente não fica longe do pecado, quanto você é relembrado constantemente de que você peca. Então, por exemplo, você está aqui se aproximando da Bíblia, vendo se a profecia do Elmar se cumpre na sua vida e você vai conseguir se afastar do pecado. Aí você abre a Bíblia e você lê assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Simplesmente não existe. E existe gente que lê a Bíblia? Sim. Existe gente que lê bastante a Bíblia? Sim. Mas não existe ninguém que não peca. O que significa dizer que ler a Bíblia, estar próximo da Bíblia, não vai tornar você uma pessoa sem pecado, afastada do pecado, cada vez mais longe do pecado. Pelo contrário, a própria Bíblia que você lê vai testemunhar de que você peca. É o contrário do tipo, leia as minhas palavras e aí você não peca. Isso, inclusive, é verdade não só lá no Antigo Testamento, como também é verdade no Novo Testamento, né? Por exemplo, você abre a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 3, e ali a palavra de Deus vai dizer de que todas as pessoas são culpadas de pecado, né? Então, por exemplo, Romanos 3, a partir do verso 9, o que se conclui? Temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura, seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz e não há temor diante de Deus, aliás, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E no verso 23 se diz, todos pecaram, porque todos carecem da glória de Deus. Então o que acontece? Tanto você estudar a Bíblia não te afasta do pecado, quanto inclusive te faz ter cada vez mais noção da gravidade do problema do pecado na sua vida. Então, por exemplo, vamos dizer que você avançasse no seu estudo bíblico lá para Romanos capítulo 7. E ali você tem uma descrição bíblica, por exemplo, dizendo assim: se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí Paulo pergunta, e quem vai me livrar do corpo desta morte? E ele fala que Jesus é a única pessoa que pode fazer isso. E a conclusão que ele tem é, eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então o pecado é uma realidade, e se você estudar a Bíblia, você não vai estar longe do pecado. Pelo contrário, você vai estar cada vez mais consciente do seu pecado. Mas vamos dizer que você fosse abrir a Bíblia lá em 1 João, capítulo 1, verso 8, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E nós poderíamos citar muitos outros textos da Bíblia que falam a respeito da universalidade do pecado na experiência humana. Tem muita gente que lê a Bíblia no mundo, mas não tem ninguém que não peca. Então essa ideia moralista de que quanto mais você se aproxima da Bíblia, menos você peca, ela pode ser verdade em alguns aspectos,
Mas ela não é realmente verdade, porque você pode ler a Bíblia o quanto você quiser, que você não vai se tornar sem pecado por causa disso. Inclusive, por isso, a mensagem da Bíblia não é a mensagem só do pecado. O próprio texto que a gente leu em 1 João capítulo 1, verso 9, diz que nós temos que confessar os nossos pecados e assim Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Então a mensagem bíblica não é só sobre o pecado, ela também é uma mensagem de arrependimento, perdão, purificação. Mas sempre que nós analisarmos a nossa consciência, nós teremos que admitir os nossos pecados, confessar os nossos pecados, para podermos experimentar essas bênçãos do perdão e da salvação. E a gente pode ter certeza que essas bênçãos estão à disposição do Elmar Borges, do Marlington Lopes, etc, etc e etc. Esse não é o ponto aqui. Nós não vamos questionar essas verdades bíblicas. Mas o que nós vamos dizer é que a mensagem do Elmar Borges é uma mensagem superficial e enganosa que pressupõe que a luta do cristão contra o pecado é simples quando na verdade não é. E esse é o ponto do engano. Então, por exemplo, é verdade que ao ler a Bíblia, você pode identificar que X coisa é pecado, você pode se afastar dessa X coisa e não cometê-la, e assim você leu a Bíblia e se afastou de um pecado específico. Ocorre, entretanto, que essa mesma dinâmica não acontece na relação de todos nós cristãos com todos os pecados à medida que a gente lê a Bíblia. Porque não é porque a gente leu a Bíblia, por exemplo, que olhar para a mulher do outro já constitui adultério se isso for feito com uma intenção maligna. Isso não nos torna perfeitos na sexualidade, simplesmente porque a gente leu a Bíblia. Para a gente se tornar vencedor contra o pecado do adultério, nesse caso, não basta a gente ler a Bíblia, vai bastar a gente controlar os nossos olhares, as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E é verdade que, tristemente, nós temos que admitir que muitas vezes, muitos de nós, falhamos nessa tarefa. E assim como Paulo, nós dizemos, opa, na minha mente eu gostaria de seguir a lei de Deus, de fazer tudo certinho e tudo perfeito. Mas na minha carne tem uma outra lei, que é a lei do pecado e da morte. E quando a gente prega essa realidade mais complexa, a gente não simplifica as coisas como Elmar Borges simplifica. E a simplificação é a mãe da heresia, que é quando você pega um aspecto da verdade bíblica e você simplifica todas as coisas em torno daquele aspecto e você deixa de pregar a mensagem bíblica de forma ampla, profunda e complexa para pregar um moralismo que nem a própria pessoa que prega vive na prática. Não, se aproxime da Bíblia que você vai se afastar do pecado. E aí aquela pessoa está ali estudando a Bíblia, pregando a Bíblia, lendo a Bíblia todos os dias, etc., e do pecado aparentemente não se afastou, não é verdade? Isso não prova que a mensagem bíblica está equivocada. Isso prova que a interpretação superficial e herética do Elmar Borges é que não dá conta da realidade. Talvez o Elmar Borges hoje esteja um pouco mais consciente desses fatos. A gente espera, inclusive, que isso o torne não somente consciente do aspecto assim duro da luta contra o pecado, mas que inclusive conceda a ele arrependimento e perdão e salvação. É o meu sincero desejo. Aqui não estou sendo irônico, né? Apesar de estar sendo irônico em alguns outros pontos aqui da minha argumentação. Entretanto, então, a gente já percebeu aqui que o senhor Elmar Borges é um herege, é uma pessoa que compreende as questões bíblicas de forma extremamente superficial e prega as questões bíblicas de forma extremamente superficial. E aí, basta então ser uma pessoa de atitudes questionáveis do ponto de vista moral para ter todas as qualificações para ser presidente de associação na União Sul Brasileira, comandada por Marlington Lopes. E para provar isso, eu vou comentar um pouco com vocês algumas questões a respeito dos regulamentos eclesiástico-administrativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se a Igreja Adventista do Sétimo Dia na União Sul Brasileira fosse uma igreja séria, esse documento que está aí na sua tela, ele seria seguido pela liderança da igreja, né? Tanto pelo presidente Marlington Lopes,
quanto pelos seus departamentais, pelos outros presidentes das outras instâncias da igreja, nas associações, nas missões, etc. e tal. Mas, infelizmente, seriedade é o que a gente não encontra na União Sul Brasileira de Marlington Lopes. E aí eu gostaria de ler alguns trechinhos do Regulamento Eclesiástico Administrativo para vocês entenderem algumas coisas. Eu coloco aí na tela de vocês alguns trechos das páginas 371, 372 e 373 dos Regulamentos Eclesiásticos Administrativos na edição de 2022, que dizem o seguinte: conduta sexual inapropriada envolvendo obreiros da igreja e voluntários. E aí, os regulamentos eclesiásticos administrativos, o famoso livro de praxes, diz o seguinte: aparência do pecado. Obreiros e voluntários da igreja devem exemplificar uma vida semelhante à de Cristo e evitar toda a aparência de pecado. Eles não devem se envolver em comportamento prejudicial para si mesmos ou outros, e devem respeitar todos os indivíduos. Fazer o contrário não é consistente com a vida cristã. Violações dos princípios cristãos. Conduta sexual inapropriada é uma violação dos princípios cristãos. A conduta sexual inapropriada nunca é tolerada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que piada, né? Os obreiros e voluntários são incumbidos com responsabilidades sagradas que incluem abster-se de conduta sexual inapropriada. Espera-se que as pessoas que atuem nessas funções não se envolvam nesse comportamento. Ações impróprias comprometem a igreja e sua mensagem. A igreja e sua mensagem são comprometidas por ações inadequadas de obreiros e voluntários. As organizações da igreja procuram responder às situações em que a aptidão de uma pessoa para o serviço da igreja é questionada devido a acusações de conduta sexual inapropriada. As organizações da igreja também procuram o restabelecimento e a integridade de todas as pessoas influenciadas pelo seu ministério. Procedimentos. O propósito deste regulamento é prover procedimentos a serem utilizados pelas entidades da igreja para responder eficazmente às alegações de conduta inapropriada contra obreiros e voluntários. A Associação Geral recomenda fortemente que todos os níveis da igreja e instituições estabeleçam procedimentos para lidar com a conduta sexual inapropriada. E aí nós vamos ver agora o que os regulamentos da igreja preconizam em caso em que um obreiro é acusado de uma conduta sexual inapropriada. Vamos ver o que deveria ser feito nesses casos, senhor Marlington Lopes? Aí o regulamento diz assim no tópico E8720. Para os princípios orientadores e conceitos subjacentes ao desenvolvimento deste regulamento. Sério tratamento de acusações. Todas as acusações de conduta sexual inapropriada devem ser levadas a sério. Nenhuma acusação será descartada sem uma resposta, e todas serão processadas em tempo. O acusado e o acusador devem ser tratados com respeito. Apresentação da acusação. O acusador pode apresentar suas alegações de conduta sexual inapropriada a um dos administradores da entidade local ou da pessoa designada como descrito neste regulamento. Então, meus amados irmãos e irmãs, eu vou relembrar para vocês alguns fatos a respeito de Marlington Lopes, presidente da União Sul Brasileira, para poder explicar por que a minha orientação para ele é que ele nomeie Elmar Borges como presidente da Associação Sul Paranaense. Então vamos lá. Marlington Lopes era o presidente da União Sul Brasileira quando Ezequiel Gomes foi excluído do ministério.
E olha que interessante, ainda que o Ezequiel Gomes tenha sim os seus pecados sexuais, eu não tenho nenhuma pretensão de ser o paladino da moral e dos bons costumes em todos os aspectos, peço inclusive que Deus me perdoe os meus pecados sexuais aqui na frente de todos vocês, não sou melhor do que o Elmar, não sou melhor do que o Marlington Lopes, não sou melhor de ninguém a quem a gente vai fazer referência aqui. Entretanto, quando eu fui excluído da obra, eu não fui excluído por causa de nenhuma acusação de pecado sexual. Olha que interessante, né? Inclusive, muitas pessoas gostariam que isso tivesse acontecido comigo, não é verdade? Não é porque eu sou do Satanás e mau caráter, uma pessoa muito errada e muito ruim? Pois é. Mas quando eu fui excluído da obra, essa não foi a acusação contra mim. Inclusive, só para lembrar, a acusação contra mim é que eu cometi um erro muito mais grave, que foi lutar a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Inclusive, o que torna o meu desligamento do ministério imoral e ilegal, tá? Porque eu, como cidadão brasileiro, segundo a Constituição Federal do Brasil, tenho absoluto e total direito de me manifestar contra os governantes desse país, tudo bem? Enfim, legal, interessante. Só que o que acontece? No processo do meu desligamento do ministério, eu descobri que o presidente da minha associação, que nesse caso, hoje eu estou falando da Associação Sul Paranaense, mas não é disso que eu estou falando agora, né? Naquela época, eu era pastor na Associação Central Sul Rio Grandense, não é verdade, Marlington? Legal. E o que acontece? O meu presidente naquela época, lá naquela associação, ele conduziu o meu desligamento do ministério por esse motivo absolutamente ilegal e idiota. E aí, o que acontece? À medida que o meu desligamento ele foi sendo processado nas instâncias da igreja, inclusive na União Sul Brasileira de Marlington Lopes, eu descobri que o presidente que estava me desligando da obra pelo terrível crime de me manifestar contra Dilma Rousseff havia sido ele mesmo visto em um motel com uma prostituta na época que era pastor. Então a gente já inclusive deduz que o cidadão estava usando dinheiro do dízimo, dinheiro sagrado, para pagar o motel e a prostituta quando era pastor no interior do Rio Grande do Sul. Olha que história bonita, né, Marlington Lopes? E o que acontece? O que o Marlington Lopes fez, mesmo conhecendo o histórico desta pessoa? O elegeu e nomeou presidente da Associação Central Sul Rio Grandense. Não é isso que aconteceu? Olha que legal, hein, Marlington? Que interessante. Então, veja bem, olha só. O Marlington Lopes não tem nenhum problema com pessoas que cometem pecados sexuais. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu descobri tudo isso, eu acusei o meu presidente de ser visto num motel com uma prostituta e eu aguardei a resposta da igreja. Eu questionei esse fato específico diante da divisão sul-americana, da União Sul Brasileira, da Associação Central Sul Rio Grandense. E lembra que a gente acabou de ler nos regulamentos da igreja? Nenhuma acusação será descartada sem uma resposta e todas serão processadas em tempo. Olha que interessante, hein? Só que o que acontece? Já faz quase 8 anos que eu repito quase que mensalmente essa acusação aqui no canal Vem Senhor Jesus, e até hoje o senhor Marlington Lopes não cumpriu os regulamentos da igreja e não me deu nenhuma resposta à minha acusação de que o presidente que me excluiu da obra é um vagabundo visto em motel com puta. Agora, o que isso tem a ver com Elmar Borges? Bom, diante disso, eu vou dizer o seguinte para vocês. Bom, já que o senhor Marlington Lopes cospe no livro de praxes, não cumpre o livro de praxes e adora um pastor moralmente questionável e herege, eu vou aqui aleatoriamente escolher uma associação
lá na União Sul Brasileira, pro Elmar Borges presidir. E eu escolhi a Associação Sul Paranaense. Até porque, assim, o Elmar Borges vai poder morar em Curitiba, ser vizinho do Marlington Lopes, porque o Marlington, ele deve adorar conviver, assim, de pertinho com gente desse tipo na obra, entendeu? O Marlington adora esse tipo de pastor, com esse tipo de histórico no ministério. E aí, se o Marlington Lopes, da União Sul Brasileira, eleger o Elmar Borges como presidente da atual Associação Sul Paranaense, todos os problemas atuais, Marlington, estarão resolvidos, irmão. É só cuspir na cara de todos os membros da igreja. É só cuspir na cara dos regulamentos da igreja. Como você já faz constantemente e já não é de hoje, entendeu? Então, um a mais, um a menos, não vai mudar nada no seu maravilhoso status de presidente da União Sul Brasileira, grande União Sul Brasileira, né, Marlington? Que instância maravilhosa da igreja, né? E por um acaso você está rodeado de herege e de gente moralmente questionável, é assim por uma fatalidade do destino, né? Não é porque você, inclusive, é da mesma laia dessas pessoas que você encoberta na sua associação, tipo o vagabundo visto em motel com puta. Não é, Marlington? Você acha que eu tô pegando muito pesado, Marlington? Você acha que a minha solução aqui para os problemas na União Sul Brasileira não tá muito legal? Marlington, deixa eu dizer uma coisa para você com muita seriedade. Eu, Ezequiel Gomes, tenho muitos pecados, irmão. E eu jamais me levantaria contra a mensagem do arrependimento e do perdão dos pecados por parte das pessoas que erram. Inclusive da sua parte, Marlington, da parte do Elmar, da parte do referido vagabundo, etc, 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 etc. Entretanto, Marlington, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem regras bastante claras e específicas a respeito desse tipo de coisa. Lá no manual da igreja se diz que para um pastor ser presidente de associação, ele tem que ter experiência e boa reputação. E diante disso, Marlington, esses amiguinhos seus na obra, infelizmente eles não se qualificam, sabe? Não é porque eu não gosto, não é porque eu não quero, não fui eu que estabeleci a regra. Quem estabeleceu a regra foi a igreja em assembleia da Associação Geral. Essa assembleia que você cospe na cara para manter os seus amigos corruptos e vagabundos na estrutura, na presidência de associação, na sua maravilhosa união. Então, Marlington, ignora o problema. Elege mais um. Bota na presidência, irmão. Qual é o problema, não é verdade? Um a mais, um a menos, vai continuar a União Sul Brasileira sendo um puteiro, que é aquilo em que você transformou a Igreja Adventista do Sétimo Dia no sul do Brasil. Você acha que eu estou pegando muito pesado, Marlington? Há 8 anos eu alerto em relação a isso. Ninguém pode dizer que não foi avisado do caráter do senhor Marlington Lopes e dos seus grandes amigos departamentais e presidentes da maravilhosa União Sul Brasileira. Ninguém pode dizer que não foi avisado aqui no canal Vem Senhor Jesus. E as cenas que nós estamos vendo nesse momento simplesmente confirmam a triste realidade. Mas qual que é o problema, né? Vamos ignorar tudo isso e eu voto em Elmar Borges para presidente da Associação Sul Paranaense. Um abraço.